Bom dia, um lindo dia, sexta-feira, dia 15 de setembro, e vamos encerrando a nossa semana aqui de mini lives integrativas com o Emocionate. O tema dessa semana que saiu é um tema que me toca profundamente. Eu acredito que é um tema que faz a gente despertar para a vida, para a espiritualidade, perceber o nosso corpo, perceber as nossas ações, reações, né? Às vezes não, às vezes pode estar tão intenso, né? O tema da dor que a gente se coloca num casulo, se fecha, mas todas são reações espontâneas, necessárias, né? Ali pra gente tentar lidar com a dor. Mas é possível e por isso existem, né, essas profissões queridas, essa profissão que eu exerço hoje desde 2019, né, a parte terapêutica. Eu acho fantástico, eu amo o que eu faço, apesar de às vezes ser intenso, o tanto de coisa que eu escolhi, né, eu escolhi fazer ao mesmo tempo, mas percebo como necessário para a carreira, para a trajetória, para os tipos de ajudas que eu tenho me conectado da necessidade, né, nessa caminhada mesmo de terapia. E é muito essencial a gente falar desse tema, especialmente em setembro, que é o mês de conscientização em relação ao suicídio, né? E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, aliás, vou deixá-lo depois no Stories, o link para você ver no YouTube, sobre suicídio. Eu acho muito importante a gente falar sobre o tema, desmistificar, trazer numa sala. Existem estatísticas, né? Numa sala que vai ter 10 pessoas. Ai, eu esqueci da estatística agora, mas era algo alto, assim, a proporção. Numa sala de 10 pessoas, pelo menos 8 já pensaram alguma vez na vida, né? Numa sala de 10 pessoas, atualmente, pode ser que tenham duas pensando, algo assim, na proporção. Então é alto, é um tema que muitas vezes a pessoa vai culpar, né, a pessoa ali que tá tentando cometer ou cometeu o suicídio. E só faz isso quem tá com muita dor, né? E eu gosto muito da visão espírita em relação ao suicídio, quando você lê o Evangelho lá interpretado pelo Kardec, que é explicado que o suicídio não é só o ato de desesperado, né, de a pessoa já ir lá e tirar a própria vida. O suicídio é tudo que a gente sabe que faz mal pra gente, mas a gente continua fazendo. Porque existe uma parte de nós que conhece e é viciada em dor também. E daí, conscientemente ou às vezes inconscientemente, a gente faz coisas que fazem mal pra gente. Dando um exemplo, alimentar pensamentos negativos. Quando a gente fica alimentando esses pensamentos negativos, a gente pode reparar que você não fica mais energético, ficar, vou fazer as coisas agora. Você fica com um desânimo, né? E com isso, você tá retroalimentando a sua própria dor. Os vícios que a gente nutre, né? Seja numa alimentação, na utilização de substâncias, seja a gente mantendo, né? Se mantendo em lugares que a gente percebe que tira a nossa vida, a nossa alegria ali. Isso são partes nossas que a gente precisa de transformar em relação à dor, né? Bom dia, Mariana. Eu falo que muitas vezes, principalmente em relação a pessoas que se envolveram, né, com
relações tóxicas, né? Que a gente chama ali no relacionamento. A pessoa julga a outra. Nossa, como ela consegue se manter ali, né? E daí você olhando para a história daquela pessoa, ela cresceu numa casa que muitas vezes o dito amor era brigar, era bater. E daí ela vai acabar reproduzindo isso muitas vezes, né? De escolher uma parceria que acaba acontecendo essa mesma situação, porque é o amor que a pessoa ali conhece. Então, a frase que eu trouxe hoje, né, nos dias de hoje, relacionada ao nosso tema da semana, a dor, é uma frase do Caetano Veloso, tem numa música dele, eu não lembro a música, mas a frase é uma frase que ressoa muito e eu gosto muito, já vi diversas vezes em posts, em imagens, né, até quadrinhos, e ela é muito real, que é a frase assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é, né? Para cada pessoa tem uma dor específica que a acompanha e tem uma delícia específica do seu ser, algo muito único dela que a acompanha. Então, quando a gente lembra disso, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Antes da gente julgar uma outra pessoa, a gente se lembra, né? Que é muito específico o que cada pessoa passa ali. E só a gente realmente, efetivamente sabe a dor e a delícia de ser quem é. E no processo de autoconhecimento, da terapia, eu acho muito lindo isso, porque às vezes a pessoa tá muito conectada só com a dor de ser quem se é, né? E com esse processo do autoconhecimento, esse processo da terapia, é um apoio para você também, né? Existe dor, mas existe delícia ali dentro. E eu acho isso essencial. Bom, vamos lá para as músicas. Eu separei 3 músicas que elas não são muito compridas para a gente compartilhar aqui, para a gente refletir, dançar, sentir, afinal, emocionar-te, né? Eu acho que a dor é uma dos temas que mais inspira, né, as pessoas a escreverem, fazerem músicas também. Além da paixão, né? Ah, eu tô apaixonado. A dor também inspira muito, né? Os artistas, principalmente que estão conectados muito profundamente com a alma do ser humano, né? E daí a primeira música que eu separei aqui se chama Roda da Vida, porque eu gosto muito dela porque ela traz esses aspectos de mudança, esses aspectos da vida. A vida tem de tudo um pouquinho, né? Ela é de uma banda chamada Chama Crescente e ela é um tonzinho mais de reggae. Essa semana eu tava ouvindo o CD Um Dia Cozinhando dessa banda, tem umas letras muito bacanas. E agora compartilho com vocês. Roda da Vida, Chama Crescente. Ouça, dance se sentir, ou simplesmente feche os olhos e acolha essa letra.
Bom dia, Adri, Lucy. Essa primeira música que eu compartilhei aqui, relacionada ao nosso tema dor, ela se chama Roda da Vida. E eu gosto muito dela porque, pra mim, particularmente, ela junta Oriente e Ocidente. É uma coisa muito legal, né? Na verdade, eu acho que é Oriente e Oriente, porque o budismo vem do Oriente e os ciganos também, né? A gente até fala, vem do sol do Oriente, né? O budismo, ele fala muito sobre isso, sobre a impermanência da vida, né? E o tema que a gente tá falando essa semana, o tema da dor, quando a gente tá passando, a gente tem a impressão que nunca vai passar, nunca vai se transformar aquilo, né? E a gente vivendo, todo mundo aqui tem mais de 10 anos, tem mais de 18 anos, né? Nós temos vários anos nessa jornada da Terra, nessa vida mesmo. E ela acaba trazendo essa percepção, né? Tem coisas. Pensa quando a gente era na adolescência, a gente tava sentindo aquela dor daquele rapaz, daquela moça que a gente tava muito apaixonado e tava angustiado, não sabia se gostava da gente ou não. E isso se transformou, né? Hoje a gente olha para essa dor de quando a gente era adolescente e fala assim, uau, né? Poxa vida, eu achava que aquilo era a maior dor que eu ia enfrentar na minha vida. E daí depois disso, a gente já sentiu tantas coisas. A criança, quando ela cai ali, né? E se machuca. É tão dolorido aquela dor física que parece que é a maior coisa do mundo, né? E daí a importância da gente não fingir que a dor não existe, né? Mas que a mãe, que geralmente a gente faz com a criança ali quando cai, né? A gente valida, a gente dá um beijinho, fala, olha, tá doendo, mas vai passar, né? E é importante da gente fazer isso também com a gente quando adulto, né? E daí, a próxima música que eu vou compartilhar aqui é da Mariana Nolasco. Se chama Transformador. Eu acho muito bonitinha que ela traz toda essa energia de a gente pensar na dor e trazer o outro lado, né, da borboleta. Ouça com os ouvidos, mas ouça também com o coração. Difícil é entender que isso tudo vai passar. Espelho meu, acho que a gente precisa conversar. Me diz o que é que tem aí sem ser confusão. Há algo além do medo, escondido em cada intenção. Esperança de criança, temperança, mansa dor. Calmaria em meio à tempestade, silêncio na cidade e no coração de quem buscou transformação. Nem tudo é como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia: confia, confia, que o aperto aí no peito vai mudar de cor e a agonia vai embora quando eu acolho esse terror transformador, transformador em toda forma que houver de amor, transformador, transformador em toda forma que houver de amor. Difícil é entender que isso tudo vai passar.
Ai, ai. Essa música, essa voz dela é muito fofa, né? Da Mariana Nolasco e tem um tomzinho gostoso. Bom, acho que a música já diz de tudo um pouco, né? A gente, quando abraça essa sombra da dor, a gente consegue eventualmente perceber que existe um amor ali por trás de tudo que acontece com a gente. Até se for também pra gente buscar se reempoderar, né, de partes que a gente sente que foram tiradas da gente durante essa caminhada. Então, meu desejo para nós nessa semana, nessa vida, nessa jornada é que a gente possa constantemente, porque eu gosto de explicar que o processo de conhecimento não são só flores, né? Tem muita dor que a gente entra em contato, sim. Fala assim, nossa, eu nem tinha consciência de tanta dor que tinha dentro de mim, né? Conforme a gente vai ficando mais consciente ali das coisas. Quanta louça eu tenho pra arrumar, meu Deus do céu. Às vezes parece que quando eu não tava desperta, né, para o que estava acontecendo na minha vida, não tinha tanta dor. Mas tinha sim, tava lá no fundo, né? A diferença quando a gente tá fazendo esses processos é que a gente tá levantando aquele tapete que a gente tava jogando a poeira ali embaixo, né? E conforme a gente vai transformando essas dores, a gente vai vivendo com mais plenitude. Não vive uma vida sem dor, porque a vida ela é pressão, né, nessa dimensão. Se a gente pensar que tem a lei da gravidade, se a gente pensar que o avião, né, ele voa contra o vento em relação à diversidade, então um certo nível de dor sempre vai existir nessa existência. Mas o que a gente vai fazendo é com que ela fique suportável, com que ela fique superável, com que a gente cresça com ela, ao invés de se fechar, né, para o mundo, para as relações, e as pessoas chegarem à conclusão que a vida não vale a pena. Vale sim, né? Mas a gente precisa, leva tempo também para a gente tirar esse sabor da vida, né? E tirar o sabor da vida não precisa de ser uma coisa gigantesca, encontrei totalmente a minha missão de vida, mas são as pequenas coisinhas aí no dia, né? E é isso. Relembrar que mesmo com a dor, a nossa vida importa. E é isso por essa semana. Bom dia, Manuel. Bom dia, Rafa. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Um grande abração aí para todos, todas, e que tenhamos um final de semana transformador. Um grande beijo. Semana que vem tem mais, não sabemos o tema. Na terça-feira eu faço a tiragem da carta, né? E a gente trabalha aí a integração do tema que vier. Um beijo e até semana que vem.